Apresento a excelentíssima senhora delegada da AMAT em Uberaba, doutora Flávia Elias Facnelli, que irá presidir a mesa com o tema Papel das instituições do mundo do trabalho no controle das ferramentas eletrônicas de intermediação da mão de obra. Com a palavra, a presidente da mesa. Bom dia a todos. É com imensa satisfação que damos início à abordagem desse painel. Agradeço muito pelo convite de compor essa mesa. E será um tema que, com certeza, vai mexer com nossos conceitos. Então, já estou ansiosa pela abordagem dos colegas. Só um minuto. Gostaria de chamar para a composição da mesa a excelentíssima senhora, presidente da AJUTRA, doutora Benizete Ramos Medeiros, bem como os conselheiros da AMAT, doutor Flávio Monteiro de Carvalho e doutor Plauto Pompeu. Passamos agora a chamar, para início dos trabalhos, o doutor Jorge Luiz Souto Maior, professor livre-docente da USP, juiz do trabalho titular da Terceira Vara de Jundiaí. Passo a palavra ao doutor. Olá, bom dia ainda, né? Bom dia a todas e todas. É uma grande honra para mim estar aqui neste evento e agradeço o convite aos organizadores e passo já imediatamente a minha fala para oportunizar também um tempo para todos os demais e todas que compõem aqui a banca, esclarecendo, deixando claro também que é uma grande honra dividir a mesa com todas vocês, né? É um grande prazer e uma honra. Enfim, parece que saiu aqui o som. Alô? Bom, né, não está dando. Só desconta meu tempo aí. Alô? 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 Bom, acho que... Aqui, doutor Chaves, se está melhor. Alô? Bom, vamos lá. Tem um esclarecimento inicial sobre a minha fala, mas que, coincidentemente, vai ajudar bastante na explicitação das minhas ideias. É que estamos com um problema de tecnologia. É um petit problema de tecnologia. Um ambiente estudantil, assim, a gente diria, é golpe. Na frente. Tá bom. Bom, e quando... Não está funcionando, gente. Quando o Pepe me mandou o convite, alguns meses atrás, vinha ali anunciado os impactos da tecnologia, que foi, acho que, um painel anterior. E depois a gente teve que mudar a data por uma razão de agendas, e eu não me atentei para a mudança também do tema, né? E o tema enunciado agora é o papel das instituições frente à tecnologia. Mas a minha fala ela vai tratar um pouco das duas coisas, ou seja, dos tais impactos e do papel, usando essas duas expressões como guia da minha fala. Porque, percebam, tanto na visualização de impactos e de papel da tecnologia e das instituições frente à tecnologia,
Há um reforço, e não é uma crítica aos organizadores do evento, mas aproveitando da expressão para expor uma crítica à ideia propriamente dita da questão da tecnologia, do tema específico, essas expressões elas tendem a esconder ou tendem a criar uma subjetivação da tecnologia, como se a tecnologia fosse um ser, né, em si próprio, como se ela tivesse vida. E é interessante porque, ao subjetivarmos a tecnologia como um objeto de estudo, mas, ao mesmo tempo, como um sujeito, nós eliminamos o sujeito. Nós falamos do impacto da tecnologia e vamos pensar o papel das pessoas frente à tecnologia, mais ou menos no sentido das instituições frente à tecnologia, mais ou menos guiados pela tecnologia. Lembrando, então, pensando essa questão do ponto de vista do fetiche da mercadoria, né, que, como já explicado na obra de Marx, a mercadoria ela é vista, as pessoas se veem tanto por meio da mercadoria, ou das mercadorias que produzem, que a mercadoria tem vida própria. E mercadorias que se relacionam entre si, por intermédio do seu valor de troca. E, consequentemente, são as mercadorias que dominam as relações sociais. E as pessoas se projetam nas mercadorias, se relacionam por meio delas e, consequentemente, são dominadas pelas mercadorias. E quanto mais mercadorias nós produzimos, menos os seres humanos se percebem enquanto tais. Quanto mais fascinantes são as mercadorias, mais os seres humanos são dominados por elas. Isso nos conduz diretamente à visualização do fetiche da tecnologia. E aí vou até usar um pouco a expressão, né, que já foi tratada aqui pela professora Daniela. Qual é o fetiche da tecnologia? O fetiche da tecnologia é de que a tecnologia, primeiro, é um ser abstrato, autônomo e neutro. Surge de si mesmo e se impõe aos seres humanos. Decorre desta suposta neutralidade e autonomia da tecnologia, da sua subjetivação, também um determinismo. A tecnologia é um dado, uma realidade dada, à qual os seres humanos precisam se adaptar. Há uma inexorabilidade quando a tecnologia se põe como algo inevitável, lógico, coerente e quase sempre no argumento retórico do novo, como nós já vimos aqui falando. E quem for contra a tecnologia, ou for questionar os aspectos humanos envolvidos com a tecnologia, logo será chamado de retrógrado, que recusa o novo, ou seja, pessoas que querem viver no passado. Mas, assim como a mercadoria, a tecnologia também, como tudo, é resultado de relações sociais, historicamente construídas. A tecnologia é fruto e resultado da ação humana, do conjunto do conhecimento humano, do trabalho humano, do esforço humano. O fetiche da mercadoria esconde o modo como ela se produz e como, de fato, se relaciona, que é pelo seu valor, quantidade de trabalho socialmente necessário. Sendo que, neste aspecto do envolvimento com o fetiche da mercadoria, o direito tem um papel muito relevante, porque o direito também transforma as pessoas em sujeitos de direito, livres para formalizar contratos, cujo objeto final é produzir mercadorias e circular essas mercadorias. E o fetiche da tecnologia esconde também como ela é produzida, por meio de círculos restritos, intelectuais restritos, por uma racionalização do saber, por uma hierarquização do conhecimento, que é necessariamente fragmentado para que não se permita o conhecimento a todas as pessoas, para que o conhecimento não seja, de fato, público, né? E, normalmente, por intermédio de uma financiarização do capital,
que representa, ao mesmo tempo, um alijamento da classe trabalhadora deste conhecimento, ou seja, do domínio da tecnologia. Portanto, se pensarmos assim, como relação histórica construída, a tecnologia, ou tema da tecnologia, não é nada de novo, né? Como já foi dito aqui também. É muito mais do mesmo. O efeito disto, como eu já havia dito, é que a tecnologia, de fato, acaba sendo, com essas formas que são escondidas, mas que não se revelam porque são escondidas, mas que, no fundo de tudo, desta temática, o que se tem é uma ideologia como instrumento de poder, de disciplinação e controle. E ao básico, como efeito disto, é uma ameaça à tecnologia, percebam, a tecnologia ou as pessoas que detêm o poder da tecnologia, porque a gente não pode falar da tecnologia sem perceber as relações sociais que a antecedem. Quem detém o poder da tecnologia como relação social historicamente construída, tem a tecnologia como um argumento sempre de ameaça aos trabalhadores do desemprego. Frente à maquinização, por exemplo. Esconde-se ainda mais o caráter relacional histórico das mercadorias e do seu valor, fazendo-se supor ou acreditar que a máquina substitui o homem, que o homem, ou o ser humano, é um elemento descartável na sociedade, porque as máquinas podem tudo. Isto, claro, enfraquece e tende a enfraquecer, o seu objetivo é esse, enfraquecer a atuação política dos trabalhadores. Além do que, também aliena as pessoas. Todas as pessoas se sentem alienadas e impotentes diante da tal tecnologia. Porque os trabalhadores, e em geral as pessoas comuns, né, todos nós, somos afastados do meio de produção, desses meios de produção, e a tecnologia nos gera também um estágio de satisfação, conforto, comodidade, que nos aliena, ao ponto de se ter até gratidão, né, pelo conforto e por aquilo que essas tecnologias novas, ou as grandes empresas que detêm essas tecnologias, nos fornecem, né. Ficamos aí filmando, né, a fala com celular e agradecidos à Microsoft, né, porque ele nos permite isso. Enfim, mas, ao mesmo tempo, o processo histórico precisa ser percebido, a realidade precisa ser percebida. Com este domínio da tecnologia, se consegue muita coisa. Se consegue, por exemplo, a externalização do trabalho. E aí não estou falando de terceirização propriamente dita, que está dentro do mecanismo, mas da externalização ela própria. Ou seja, todos nós começamos a trabalhar para as grandes empresas que detêm essa tecnologia. Ou seja, todos nós vamos fazer o serviço do banco, por exemplo, como vamos no caixa eletrônico fazer pagamentos. Quando fazemos pagamentos online, e por aí afora, há uma série de serviços que todos nós, de trabalho humano, que é executado por cada um de nós, e é apropriado por quem detém os meios tecnológicos. E acabamos fazendo, como até a professora Daniela disse aqui, favorecendo a própria circulação das mercadorias, porque o nosso inserir, puro e simples, no meio tecnológico, na internet, no Facebook, por aí fora, permite que se faça pesquisas de mercado, do ponto de vista até das nossas vontades, das nossas intimidades. As nossas intimidades são invadidas, né? É muito comum, você vai lá e, se você procurar um tênis na internet para ver o preço, no dia seguinte, quando você abrir o computador, aparece uma propaganda de tênis. Você diz, nossa, como eles sabem que eu estou procurando um tênis, né? É muita coincidência e você acaba se achando sortudo. Olha, que sujeito de sorte sou eu. Abri um site aqui, e veio, né? Enfim, com desconto, né? E se você procurar vermelho, né, vem o vermelho. Enfim.
O que acontece com isso, portanto, é se perceber, como já foi dito aqui, né? É um maior controle, embora se fale de maior liberdade, na verdade existe um maior controle da vida social como um todo, uma invasão da privacidade, indução de vontades e imposição de valores culturais. Nós não percebemos, mas ao tempo inteiro nós estamos sendo induzidos ao consumo, à lógica de status e ao individualismo. E o mais grave é quando tudo isso se coloca a partir de um determinismo. Não há o que se possa fazer. Vai ser assim. E o que nos compete é fazer uma adaptação ao tal mundo tecnológico, que não pertence a ninguém, pertence à nuvem, né? Como se a tecnologia fosse, repito, neutra, né? Como se ela não tivesse objetividade e não fosse dominada por quem a domina. E nós temos, então, que nos sujeitarmos a isso tudo, segundo se vende. E percebam como isso está sendo dominado, e certamente é dominado por grandes conglomerados econômicos, que não são neutros, e têm a sua ideologia, e têm as suas vontades, os seus desejos, os seus objetivos, acaba-se difundindo ideias que, na verdade, é uma sociedade que é dominada por esses grandes conglomerados econômicos, pelas corporações. E a tendência é a eliminação da vida política, a eliminação da democracia, dos espaços públicos, efetivamente. E o pior é quando a gente começa a perceber isso e verifica, bom, mas o que tem de mais se as grandes empresas são eficientes e fazem isso? Mas só que as grandes empresas são eficientes e fazem isso com a subtração, vamos dizer assim, com a captação do trabalho coletivo de todos nós, porque é o trabalho que produz capital, que produz valor, né? Não existe possibilidade de produção de capital sem trabalho. E mais ainda, quando se faz tudo isso por meio de financiamento de nós mesmos, né? Quando você percebe aí o BNDES financiando o envolvimento de toda essa atividade. Qual o problema, né, para esta estratégia? O problema para essa estratégia, que não chega a ser um problema, né, porque eles têm mecanismos de tentar superar, mas, enfim, há uma tensão. Qual tensão possível? A tensão possível é que os seres humanos, né, insistem em ser seres humanos. O artificialismo vai deixando franjas, contradições, e essas contradições revelam ou nos permitem perceber o que de fato está acontecendo. Por exemplo, é fácil perceber, se nós pegarmos a nossa realidade muito mais próxima, e aí falando de juízes, juízas, advogados, advogadas, ligados à justiça do trabalho, servidores, servidoras, professores, trabalhistas, ou seja, pensemos nas contradições que são expressas do argumento retórico da tecnologia. No aspecto específico da reforma trabalhista, por exemplo, quando se diz que toda essa reforma trabalhista está sendo realizada por uma adaptação ao novo mundo, ao mundo tecnológico. E você pega lá todos os artigos que estão relacionados ou que estão fixados na tal reforma trabalhista, no PL 38, PLC 38 de 2017, e nada tem a ver, concretamente, com evolução tecnológica, a não ser teletrabalho, né? Mas quando fala do teletrabalho, a regulação evita a tecnologia, porque diz expressamente o quê? Que o trabalhador não terá a sua jornada de trabalho limitada. Mas a tecnologia é tão útil que ela permite que você controle a jornada de trabalho de qualquer pessoa, em qualquer espaço, em qualquer momento. Você controla até a consciência dela, até a vontade dela, quanto mais horas de trabalho. E aí você percebe claramente que o argumento da tecnologia está sendo utilizado apenas retoricamente. Não porque a tecnologia é inevitável, ela tem uma função que nós devemos... Porque não é isso que está acontecendo. Vejam a própria reforma. Quando, em outro dispositivo, diz que os juízes não poderão fazer mais execução de ofício. Por que os juízes não podem mais fazer execução de ofício? Por causa da tecnologia.
a tecnologia que está atrapalhando o interesse do grande conglomerado econômico que detém a tecnologia. Ou seja, a tecnologia nós a detemos não para essa finalidade de que elas não sejam um incômodo. Afinal, aí ficam esses juízes descobrindo que a gente fraudou, que a gente mandou dinheiro para não sei para onde, os juízes ficam descobrindo pelo Bacen-Jude, onde eu tenho dinheiro, descobrindo pelo Renajude, onde que é o meu veículo, ou seja, ficam descobrindo onde tem quando e como eu mandei dinheiro por uma offshore para um paraíso fiscal. A tecnologia permite isso, mas ela não é para isso. Então, a reforma é, os juízes não podem mais fazer execução de ofício. E percebam, uma reforma que mantém o artigo 62 da CLT, porque a jornada externa não pode ser controlada. Caramba, a tecnologia não controla tudo? Motorista de caminhão, eu já peguei processos em que as empresas chegam com a defesa dizendo assim, não, havia até o controle, né, por GPS, sei mais o que, tudo lá, né, o controle do caminhão, mas eu controlava só o caminhão. Eu não controlava o trabalhador. Mas que lindo! Você sabe onde que o caminhão estava, mas onde que o trabalhador estava, você não sabe. Não, isso a gente não fazia. E vejam a questão propriamente do Uber, né, já mencionada aqui. Para mim, ela é um pouco mais grave, como já foi mencionado pela Gabriela, dentro desta lógica do que tanto o Uber como qualquer dessas questões tecnológicas, elas ampliam a subordinação, elas ampliam a submissão. Mas a lógica do Uber é um pouco diferente. E é por isso um pouco mais grave, porque ela não se opõe à relação de emprego, à subordinação, por uma lógica contrária. Percebam, ela tenta se opor ao vínculo de emprego e às relações de emprego e aos direitos trabalhistas, consequentemente, pela extensão da mesma lógica. Ou seja, é como se estivesse esticando a subordinação. Então, eu não vou subordinar 1, 2, 3, 4, 5 diretamente, eu subordino 2.000, 5.000, indeterminados, porque aí fica mais fluido. Mas percebam, aquilo que é alguma coisa que é unida é uma coisa, se você estica, ela continua sendo a mesma coisa. Ela não muda. Só que o argumento da tecnologia tenta nos fazer crer que um plástico esticado não é mais plástico, né? Enfim. Mas é claro que, ao mesmo tempo, essa tecnologia que não existe, que faz isso, tem lá sempre um setor específico lá que está atuando na grande mídia para defendê-lo. A tecnologia, então, tem sido usada para aumentar a exploração do trabalho, fragilizar a classe trabalhadora, despersonalizar juridicamente o capital. E aí vem a outra questão, do outro aspecto. Isto é, que eu teria dito até agora, os impactos. Daqui para frente, o papel. E o papel das instituições? Percebam como é complicado quando você pega instituições como a Justiça do Trabalho, que, dos últimos anos para cá, levou a sério, tem levado efetivamente a sério, com todas as suas dificuldades evidentes, com o patrocínio importantíssimo da advocacia trabalhista, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho, ou seja, de uma gama enorme de profissionais ligados à questão do trabalho, uma instituição que, impulsionada também, né, não só por sua vontade própria, impulsionada, sobretudo, pela advocacia trabalhista, tem levado a sério essa noção de direitos sociais, de direitos humanos, para a imposição de limites ao poder econômico. Limites ainda pequenos, restritos, mas, enfim, limites. E aí o que vem e faz a tecnologia tenta destruir esta instituição. Uma tentativa de destruir esta instituição pela tecnologia. Se eu queria deixar essa advertência para mostrar como a tecnologia não é algo neutro. Qual o fetiche? Melhoria da prestação jurisdicional. Celeridade da prestação jurisdicional. Aí vem o PJE. Vem
as estratégias de gestão, meta 1, 2, 3, 4, 5. Tudo isso somado, que eu vou ter que resumir agora já estou passando muito do meu tempo, tudo isso somado para forçar as mentes dos juízes, forçar a prática jurisdicional dentro de uma lógica de mercado. Todo mundo vai ser impulsionado por uma lógica de mercado, de eficiência, de produtividade, de concorrência. Os juízes concorrem entre si, as varas concorrem entre si pelos números de produtividade. Produtividade que, se vocês pegarem do ponto de vista dos índices que são colocados, os índices que são colocados na avaliação de produtividade das varas, ou se elas estão bem ou mal, digamos, comparativamente com outras, são índices que exigem do juiz um tipo de jurisdição. Não é mais trabalho. É um tipo específico. É uma invasão na independência dos juízes. É uma invasão no dizer do direito. Porque, se o juiz, como eu, por exemplo, não faço lá acordos sem reconhecimento de vínculo, não faço acordos que não representem efetivamente o conflito, sem quitação do extinto contrato de trabalho, e, consequentemente, tem um nível de acordos inferior, bem inferior às outras varas, por mais que eu trabalhe, a vara vai estar estatisticamente pior do que as outras. E, recentemente, isso foi colocado na ata da correição da minha vara. Fica aqui atestado que o juiz trabalha mais do que a média dos juízes do fórum, que o juiz trabalha mais do que a média de todos os juízes da região. Mas, no entanto, os resultados são piores. Piores dentro daquilo que está previsto para ser. Então, se sugere ao juiz que faça o quê? Mediação, conciliação. Que se submeta àquilo que foi posto como a lógica da invasão da tecnologia no judiciário. Que é, ao mesmo tempo, de controle e fiscalização. Se sabe, online, o quanto se está trabalhando e de que forma se está trabalhando. Então, perceba, a tecnologia não é efetivamente neutra, e nós podemos perceber isso na nossa vivência concreta. E se percebemos isso na nossa vivência concreta, percebam, isso existe com juízes e com advogados também, que a advocacia passa a ter também que ser gerida por esta lógica, será com todos os trabalhadores submetidos a esta mesma racionalidade. Qual é a saída? Saída para as realidades são muito difíceis, mas, enfim, a mim me parece, como disse a Daniela, a saída é seres humanos, os seres humanos se autoafirmarem enquanto tais. E só é possível fazê-lo quando nós conseguirmos ver o outro também como seres humanos, e não como alguém que tenha que se submeter aos efeitos da tecnologia. Perceber o mundo como relações entre seres humanos, compreender o quanto o poder econômico usa a tecnologia para nos impor condutas, nos disciplinar e para nos controlar. E não se trata de ser contra o novo, contra a tecnologia, é ser contra esta pretensa neutralidade e esse determinismo que a tecnologia nos traz. Para que assim se possa, com verdade, com coragem e com firmeza, impor limites à lógica do capital, para caminhar na direção necessária da emancipação humana e da construção de uma sociedade dos seres humanos e para os seres humanos, todos e todas, sobre a base da igualdade efetiva, da solidariedade, da tolerância, da diversidade. Ou seja, dentro desse contexto, inclusive, reconhecer vínculo com Uber é um ponto muito singelo, e eu diria até, nem é avanço, é impedir retrocessos, para que nós consigamos ir de fato avante, para construir um novo, que os retrógradas não querem, que é o da divisão igualitária dos meios de produção, superando a divisão sexual do trabalho,
com a publicização do saber, do conhecimento e da tecnologia. Era isso. Muito obrigado, senhores. Parabenizo ao doutor Jorge pelo brilhantismo da abordagem, como já era de se esperar, doutor. E, no ensejo da palavra do doutor Jorge, passo a palavra à doutora Carina Bicalho, que fará uma proposição de moção de apoio. Bom dia a todos. A gente vai abrir um parênteses, mas não é nem um parênteses, está completamente relacionado a tudo que nós estamos falando. E eu me alinho à fala do professor Jorge Luiz Souto Maior, quando ele diz que é o momento de a gente se colocar no lugar do outro, quando a gente pensa no controle. E nesse momento, nós queremos nos colocar no seu lugar e aprovar uma moção de apoio aos magistrados Jorge Luiz Souto Maior e Valdete Souto Severo, em razão de nítida perseguição à sua pessoa e de Valdete, que estão sofrendo em razão de posições que é a posição institucional da maioria dos juízes que compreendem a função e a missão da Justiça do Trabalho, dos juízes do trabalho, dos operadores do direito, forjada pela Constituição de 88, no sentido de fazer impor, fazer acontecer os direitos sociais nesse capitalismo tardio que estamos propensos a voltar 200 anos na história, e é contra isso que a maioria dos juízes hoje se colocam, e Vossa Excelência se coloca assim, e é por isso que a gente propõe, a organização pediu a leitura da moção de apoio ao professor Jorge Luiz Souto Maior. A liberdade de expressão representa garantia fundamental para a sustentação do Estado democrático de direito. A sociedade deve estar atenta à tentativa de silenciar intelectuais, cidadãos e formadores de opinião, notadamente quando este movimento se apresenta em uma quadra histórica em que se propõe profundas alterações nos alicerces normativos mais relevantes para a preservação de uma comunidade justa, solidária e fraterna, em especial no que se refere às leis trabalhistas e previdenciárias. Os professores e magistrados do trabalho Jorge Luiz Souto Maior e Valdete Souto Severo trazem em seus currículos o mérito da formação de nós e de milhares de profissionais que passaram pelas suas cátedras respectivas, consagrando ainda a produção científica que retrata a doutrina essencial à estrutura de uma justiça social no Brasil. Seus ensinamentos e suas críticas, sempre construtivos, não comportam qualquer aprisionamento institucional, mormente decorrente da tentativa de imposição autoritária de uma visão praticamente isolada por parte daquele que ocupa a presidência atualmente do Tribunal Superior do Trabalho e que descura exatamente do dever primeiro deste ramo de poder de ser garante dos valores constitucionais, com ênfase e destaque ao princípio basilar da liberdade. Aquele que expressa suas opiniões pessoais em público, mormente quando essas opiniões são reiteradamente desautorizadas pelo colegiado da Corte que preside, e que conta com uma maioria de ministros contrários à reforma trabalhista propugnada pelo PLC 38 de 2017, deve estar atento ao contraditório exercido pelo próprio público interlocutor, sem peias ou censuras. Nesse sentido, é que os mais de 500 congressistas participantes do Congresso Internacional de Direito do Trabalho e Tecnologia, realizado entre os dias 31/5/2017 e 2/6/2017, na cidade de Belo Horizonte, por realização da OAB-MG, juntamente com a AMAT, aprovam essa moção de apoio e solidariedade aos doutrinadores Jorge Luiz Souto Maior e Valdete Souto Severo, com encaminhamento deste documento à presidência do CNJ e publicação em todos os veículos democráticos de comunicação. Então, eu peço que se manifestem, por aclamação, a essa moção de apoio.
Convido ao Dr. Flávio Monteiro de Carvalho para presentear o Dr. Jorge com uma lembrança do Congresso. Passo agora a chamar a doutora Ana Carolina Reis Paes Leme, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Universidade Cândido Mendes, mestrando em Direito pela UFMG. Com a palavra, doutora Ana Carolina. Obrigada. Bom dia, quase boa tarde a todos. O tema da minha palestra diz respeito ao uso que as grandes corporações fazem do marketing para a implantação de tecnologias disruptivas e novos modelos de negócio. Traduzindo em palavras bem simples, como as grandes corporações se utilizam de técnicas de marketing para entrar na nossa mente. E aí destaco a importância das instituições, em especial da academia, no desenvolvimento de estratégias contra marketing, para propiciar o adequado acesso à justiça, por meio de debates como este, divulgação de dados, estatísticas, informações científicas à população. O autor Pierre Levy, no seu livro Cybercultura, ele explica que, antes da implantação de uma tecnologia, é preciso implantar uma cultura. São hábitos que serão modificados. É preciso criar uma necessidade. E aí entra o marketing. Na pesquisa que desenvolvo atualmente, junto à Universidade Federal de Minas Gerais, na linha do acesso à justiça, escolhemos, como estudo de caso, a empresa Uber. E por quê? Não posso afirmar que foi a primeira empresa a adotar este modelo de intermediação eletrônica do trabalho, mas é a empresa que levou à fama e que difundiu de forma massiva no mundo todo o seu aplicativo. Tanto é que o nome desse fenômeno é comumente chamado de uberização da economia ou uberização do trabalho. E não teria como falar de marketing, em especial do uso do marketing da economia colaborativa, sem mostrar filmes publicitários. E, por isso, passarei alguns trechos no telão, que são de acesso público, estão disponíveis na rede. São facilmente localizados no YouTube. É só digitar Uber, comercial, que vocês vão achar várias propagandas. Eles estão em inglês, então eu vou explicar um pouco cada filme antes de passar no telão. Para começar, me chamou muita atenção a história da Uber, ou do Uber, contada pelo seu CEO. Segundo ele, foi a dificuldade de se conseguir um táxi na cidade de São Francisco que motivou o seu sócio a ter a seguinte ideia: vamos comprar alguns carros? Vamos contratar alguns motoristas? Vamos pegar um estacionamento e inventar um aplicativo. Essa seria a única forma de viabilizar o negócio. A expressão que ele utiliza é "the only way to do it". Ele fala também na ideia original. Ele utiliza a expressão "the original idea". E a resposta do CEO foi: amigo, nós não vamos comprar carros. Nós não vamos contratar motoristas, e muito menos alugar um estacionamento. Mas a ideia de apertar um botão e aparecer um motorista em poucos minutos é mágica. Vamos ver? And the only way to do it. Podia apagar essa luz, por favor, daqui? The original idea was, let's go buy 10 S-classes, let's hire 20 drivers, and let's get a parking garage. And I'm like, Garrett, we're not buying any cars, dude. And we're not signing any lease on a parking garage. But the idea of pushing a button and getting a ride in within minutes was a magical one. Bom, assim surgiu este novo modelo de negócios, a partir de uma ideia mágica. Em 2016, Uber mostrou ao mundo seu plano de colocar mais pessoas em menos carros, e assim diminuir a emissão de CO2.
Em palestra proferida no TED, o CEO mostrou uma projeção que passava assim, atrás dele. À medida que ele ia falando, a projeção ia passando atrás dele, de como será o mundo após a implantação do novo modelo de negócios. E aí é um projeto de introdução de parques e árvores no lugar de estacionamento e de recuperação do meio ambiente nas grandes cidades espalhadas pelo globo terrestre. Um mundo verde. How would our cities be different today? Would we have parks in the place of parking lots? Well, we lost that chance. But technology has given us another opportunity. Percebam como a mensagem é de que a tecnologia será utilizada em favor da humanidade. Na sequência, ele apresenta os carros autônomos, os carros que funcionam ou funcionariam sem motorista, os self-driving cars. No vídeo, ele questiona se devemos mesmo esperar 5, 10, 20 anos para ter essa evolução e ainda reforça a ideia da tecnologia e do compartilhamento de carros, dos share cars, como instrumento de recuperação das cidades. I'm as excited as anybody else about self-driving cars. But do we have to really wait 5, 10, or even 20 years to make our new cities a reality? With the technology in our pockets today and a little smart regulation, we can turn every car into a shared car. And we can reclaim our cities starting today. O próximo vídeo é uma coletânea de campanhas publicitárias, todas disponíveis na internet, uma coletânea assim, de várias mesmo, em que a mensagem transmitida é: qualquer pessoa pode ter um motorista particular apenas apertando um botão, como num passe de mágica. O slogan que aparece ao final é Uber, Everyone's Private Driver. Percebam como fica enfatizado que toda pessoa, qualquer pessoa mesmo, pode ser indiano, uma pessoa mais velha, uma criança, um adolescente, um executivo, um cantor, toda pessoa pode ter um motorista particular em questão de minutos. Outro filme publicitário que mostrarei é de uma estudante que acorda atrasada para fazer uma prova. E aí ela teria duas opções. A primeira, ir de metrô, e a segunda, pedir um Uber. O filme mostra as duas opções. A primeira em preto e branco e a segunda em colorido. Interessante como um sonho é vendido, como tal estratégia de marketing realmente cria demanda, porque havia possibilidade do transporte público, era viável o metrô, neste caso da publicidade. Gostaria que atentassem, por favor, para as cores, as músicas, as expressões e a fala da estudante ao final.
I could lift you up. I got a 500. I gotta take this test again. I guess I won't be getting into business school this term. Safe and sound. Thanks, Uber. I got a 700. It's all because of you. A frase dela foi: Thanks, Uber, it's all because of you, que significa: obrigada, Uber, tudo graças a você. Vejamos mais uma propaganda, e essa é a minha preferida, que é sobre Uber mais Pandora. É como se o Uber tivesse estudado por ela. É como se a questão não fosse o atraso dela ter acordado, né, atrasada. E a próxima propaganda, que eu acho assim extremamente interessante, como foi montada, ela é muito curta. Tem que prestar muita atenção nos detalhes para captar as mensagens sutis. É sobre Uber mais Pandora. Pandora é um aplicativo de músicas. E essa propaganda é para anunciar essa parceria entre a empresa Uber e o aplicativo de músicas Pandora. O comercial ele comunica que todos podem pegar um Uber, que o serviço é para todos os públicos, e a história retratada no comercial é a seguinte: para cada tipo de passageiro, ou melhor, utilizando a palavra do momento, para cada perfil de passageiro, há uma música adequada. E essa música ela é escolhida atentamente pelo motorista, no aplicativo Pandora. E a música do comercial é aquela Call Me Maybe, que atua como incentivo para o público chamar o motorista via aplicativo. Muito importante também é a mensagem sutil de fundo étnico, porque o motorista protagonista é negro e ele tem o papel principal no comercial. Há também um cliente negro, muito bem vestido, acompanhado de sua esposa, que ficam muito felizes com a música escolhida para a viagem deles, que, no caso, é uma música clássica, abandonando-se assim aquele estereótipo do black music. E a mensagem retratada é: todos andam de Uber e todos podem andar de Uber, e andar de Uber é agradável, conveniente para todos os públicos, é um serviço sério, o motorista é visto com respeito. E o ápice da propaganda, que é a parte mais interessante, é quando adolescentes entram no carro. E o motorista não muda a música dele, que ele tinha escolhido para ele escutar, porque ele se identifica com os clientes passageiros. E os 3 jovens simplesmente adoram a música. Em síntese, a propaganda comunica: no mundo da Uber, ou no mundo do Uber, todos são iguais, todos podem dirigir, todos podem ser passageiros, e a viagem é sempre muito divertida. In the well, don't ask me, I'll never tell. I looked at you as it fell, and now you're in my way. I trade my soul for a wish. Hey, all right. All right, guys, that was over. Thanks. Hard to look like action, baby, but here's my number, so call me lady. Hey, I just met you, this is crazy. Here's my number, so call me maybe, and all the other boys chatted. Sempre amabile, leggiadro viso, rimpianto in viso. So call me maybe, hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number. Utilizando as palavras do professor Giovanni Alves, é exatamente a captura da subjetividade, não apenas do motorista, mas também dos consumidores. É notório, já foi falado muito aqui, que
a empresa Uber ou o aplicativo Uber se utiliza de slogans. Trabalhe quando quiser, trabalhe com liberdade, tenha tempo livre, seja o seu próprio chefe, torne-se um microempreendedor parceiro. O último filme publicitário que quero mostrar é sobre bits e átomos. Partículas bem pequenas que juntas constroem, formam o todo. Bits seriam a pedra fundamental do mundo digital e átomos os menores representantes de tudo que existe. Um constrói a tecnologia, o outro constrói o planeta, as pessoas. E, ao trazer essa ideia do mínimo que faz o todo, parece que a intenção da Uber é transmitir a imagem de que realmente seria disruptiva, de que está presente em todas as partes do planeta, assim como um átomo, fazendo parte da essência do mundo. Gostaria de chamar a atenção para a forma como a mensagem transmite a ideia de um mundo melhor e de que o fator humano, the human stuff, é levado em consideração em primeiro lugar, como objetivo maior da evolução tecnológica. O mais importante, segundo eles, são, no caso, as pessoas que servimos. A expressão é the people we serve. Neste filme publicitário dos bits e átomos, ficou para mim clara a intenção da Uber de se utilizar da roupagem da economia colaborativa e da sinergia da cooperação social para difundir não apenas esse novo modelo de negócio, mas também para justificar a criação e divulgação e venda do self-driving car, que é o carro autônomo. E este futuro, para eles, já chegou, ou, no caso, estamos atrasados. Não há como resistir, como se fosse uma verdade inexorável, e será um mundo melhor. Isso fica claro na propaganda. E vejam como a música, as cores e até o tom de voz foram escolhidos a fim de proporcionar uma sensação de paz, tranquilidade, harmonia. Vejamos. Consider the bit, the building block of the digital world. It was invented just 70 years ago, yet in its short life, it has changed the way we communicate, do business, and live almost every aspect of our lives. For Uber, the bit represents our technology. It's complex, precise, and advanced. But when it's expressed, it is effortless and refined. And if you think the bit is a big deal, consider the atom. Born 13.8 billion years ago, the atom is responsible for everything, from the BLT to moms everywhere to New York City. And for us, the atom signifies our rapidly improving cities, the goods we move from place to place, and most importantly, the people we serve. Until a few short years ago, atoms and bits existed in entirely different worlds. But then, something happened. At Uber, we asked, what if we brought these two worlds together? What would that look like? It looks like this. We are able to create safe, low-cost transportation options like Uber Pool and UberX. We are able to create efficient and more reliable ways of getting people the things they need. We are able to deliver fresh cooked meals from the most popular, iconic restaurants within minutes. And someday, safe, efficient movement of people and things at a giant scale. Most of us don't think about bits or atoms much, if ever. We think about how to get from here to there, the people in our lives, the millions of tiny dramas that play out across the world each day, the human stuff. Uber ultimately succeeds because we think about the human stuff first. But the way we do it, that's our secret. We leave no bit or atom unturned to create industries that serve people, and not the other way around. A frase ao final é create industries that serve people and not the other way around, ou seja, criar uma indústria para servir as pessoas e não o contrário. Assim, não podemos negar que todo este marketing é muito sedutor.
os atores, as músicas, as cores, são produções verdadeiramente cinematográficas. Pensando em tecnologia e fator humano, me chamou a atenção que, naquela mesma palestra que eu mostrei dos 2 primeiros vídeos, ao ser questionado sobre a incrível invenção do self-driving car, o CEO, ao ser questionado sobre o que ele teria para dizer para o seu exército de mais de 1 milhão de motoristas, e o entrevistador utiliza a expressão "Your army of 1 million drivers plus", quando esta tecnologia estivesse funcionando, ele pareceu que não entendeu a pergunta. Couple years' time, say 5 years' time, I don't know when, you roll out your incredible self-driving cars at probably a lower cost than you currently pay for an Uber ride. What do you say to your army of 1 million drivers plus at that time? Explain that again. At which time? Depois ele pediu desculpas por não ter entendido, respondeu que a implantação levaria tempo, que teria um período de transição, falou dos benefícios do carro autônomo, de que não podemos resistir à tecnologia, que fará parte do futuro, que é um mundo que vai existir e que será um mundo melhor. Ou seja, naquela oportunidade, não se comprometeu minimamente com a profissionalização ou qualificação do seu exército de motoristas diante de tamanha automação, sendo que, sem estes motoristas, todo o projeto Uber definitivamente não existiria. Assim, como bem disse ontem o Rodrigo, acredito que estamos vivendo mesmo uma era da pós-verdade. Pós-verdade foi escolhida como a palavra do ano de 2016 pelos dicionários Oxford e é definida como fatos objetivos menos influentes na formação da opinião pública do que apelos à emoção e à crença pessoal, como estes aí que acabamos de assistir. No Brasil, a captura da subjetividade do trabalhador é muito forte, no sentido de que os trabalhadores sonham em ser uma empresa de si. E, assim, não seria mais interessante ter CTPS assinada, pertencer a sindicato. E aí o marketing centra-se nessas ideias de liberdade, tempo livre, serviço barato, sem responsabilidade pelo carro ou pelo motorista, como se fosse mesmo uma mágica. E a opinião pública, infelizmente, vai absorvendo tudo isso. E aí eu acho que entram as instituições, não apenas a academia, mas também o Ministério Público, magistratura, defensoria, dentre outros. Acredito que é essencial que as instituições conversem, é essencial que as instituições atuem em rede, de forma dialógica. Como exemplo, cito a atuação do juiz Márcio Toledo, da 33ª Vara aqui de Belo Horizonte, que se utilizou da prova produzida no inquérito civil instaurado pelo Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro, porque, neste inquérito, existem informações importantes de ex-empregados da Uber, que o juiz utilizou essas informações para suplantar essas pós-verdades difundidas pelas apuradíssimas técnicas de marketing da Uber. Outro ponto é, com relação à economia colaborativa, o que seria, qual é o seu conceito, não há um consenso doutrinário, porque as discussões são realmente muito recentes. Como o Pepe disse ontem, o autor Trevor Shows, que é escritor, artista e professor de cultura e mídia digital, da The New School, de Nova York, escreveu essa obra, Cooperativismo de Plataforma, cujo subtítulo é Contestando a Economia do Compartilhamento... Contestando a Economia do Compartilhamento Corporativo, isso. Se encontra, traduzida para o português, disponível na internet para download gratuito. Ele elenca 10 princípios da economia colaborativa, como o Pepe mencionou ontem, e deixou bem claro que proteções laborais e proteção contra comportamento arbitrário são essenciais para se dizer que uma economia do compartilhamento é colaborativa. Assim, conhecidas condutas da Uber, já bastante citadas aqui, como, por exemplo, o bloqueio dos motoristas
no aplicativo não se enquadram no conceito de economia colaborativa. E, para finalizar, a mídia noticiou, na semana passada, que o diretor de comunicação da Uber disse que, pelo menos na Espanha, Uber não é economia colaborativa. Por quê? Porque opera mediante licença, equiparando-se aos taxistas. Bom, a minha pesquisa está em andamento. Eu não tenho uma conclusão pronta aqui para apresentar, mas me parece que apareceu aí mais um indício de que estas pós-verdades serão, ou melhor, estão sendo suplantadas. Muito obrigada. Parabenizo a doutora Ana Carolina pela belíssima palestra, com a exposição. Passo a chamar a doutora Karina Rodrigues Bicalho, mestre em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da UFMG, procuradora do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro. Com a palavra, a doutora Karina. Boa tarde já a todos. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer à Carol, ao Bruno e ao Pepe, que hoje não está presente, pela generosidade do convite. Me sinto muito honrada em participar desse painel para falar do papel do Ministério Público no controle das ferramentas eletrônicas de intermediação de mão de obra. Qual a missão do Ministério Público? Como que eu vou pontuar a missão do Ministério Público? Vou trazer fatos relacionados ao inquérito mais antigo da empresa Uber, e aí eu gostaria de colocar que o meu posicionamento, isso já foi até conversado com os advogados quando estivemos juntos, é a Uber ou Uber? É a Uber, é a empresa Uber. O aplicativo é um instrumento da empresa. Então, eu entendo que é Uber, a Uber. Então, eu vou partir de fatos extraídos do inquérito, que foi o primeiro quanto ao tema, e que foi por mim recebido quando procuradora do Trabalho no Rio de Janeiro, para trazer os fatos, trazer ao conhecimento e como que é estruturada, como foi estruturado, como está sendo desenvolvido o inquérito ainda em curso com relação à empresa. E depois vou colocar alguns pontos de doutrina, mas não vou tratar objetivamente disso, porque já foi tratado no painel anterior pelo doutor Antônio, pela minha professora de processo do trabalho, Daniela, pela professora Tereza, maravilhosamente. Então, vou me valer desses conhecimentos do papel do painel anterior. Qual que é a missão do Ministério Público? É a defesa do ordenamento jurídico e do Ministério Público do Trabalho, do ordenamento jurídico trabalhista, ou a defesa dos trabalhadores. É importante enfatizar, o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo a defesa da ordem jurídica e do regime democrático. Então, o papel do Ministério Público ele não é de defesa do trabalhador. Indiretamente, se alcança, na hipótese de provimento das ações civis públicas ou dos termos de ajuste de conduta, indiretamente se alcança o trabalhador. Mas, na essência, a função do Ministério Público é a defesa da integridade do direito constitucional do trabalho. E o direito constitucional do trabalho, a gente já conversou sobre isso aqui ontem, já foi pontuado isso, o direito do trabalho não é revolucionário. Ele se fez a partir de revoluções, mas ele não é revolucionário. Até abro um parênteses para dizer que hoje, no Brasil, em que se pretende destruir as bases do direito do trabalho, aplicar e se interpretar o direito do trabalho à luz da Constituição é até revolucionário. Mas, na sua essência, o direito do trabalho intuitivo, para preservar a pessoa, a centralidade do homem trabalhador, ele tem também uma função reguladora de concorrência, que muitas vezes a gente se esquece. Sim, é para manter o status quo. Ela tem, em 3 níveis, essa função reguladora. Entre as nações, a cargo da OIT, que tem por finalidade incluir patamares mínimos de direitos trabalhistas para evitar a competição desleal entre as nações.
entre as empresas, e aí entra também, no Brasil, a função do Ministério Público do Trabalho, porque a sonegação de direitos trabalhistas por uma empresa implica competição desleal com as suas concorrentes dentro do mercado, como a gente já conhece, o dumping social. E se todo este mercado está cooptado por uma lógica de descumprimento? Também, nesse ponto, a atuação do Ministério Público, quando há uma contaminação do mercado, da estrutura do negócio, do segmento econômico, por uma organização que se pretende destruidora dos patamares de civilização colocados pelo direito do trabalho, a atuação do Ministério Público deve ser estrutural. Então, ela vai ao segmento. O Ministério Público do Trabalho pode atuar a partir de demandas ou por projetos. E, quando identificado que um determinado segmento está contaminado por fraudes ou para organização com vistas ao descumprimento do direito do trabalho, a atuação pode ser estrutural em face desse segmento. E o terceiro nível de função reguladora do direito do trabalho é entre os trabalhadores. O trabalhador, ele necessariamente se orienta... Fiquei sem, né? O trabalhador, ele necessariamente se orienta pela ética do provedor. Então, ele aceita, para suprir as suas necessidades básicas, qualquer trabalho. Mas nós, como sociedade, e pela orientação do direito constitucional do trabalho, nós queremos uma sociedade com qualquer trabalho, sem respeito à dignidade do trabalhador? Fere a função reguladora do direito do trabalho no terceiro nível, que é a competição entre os trabalhadores, porque, orientado por essa ética, ele aceita baixos salários e sem condições mínimas de trabalho, eles competem entre si. Então, uma vez que a organização empresarial esteja propiciando a competição entre os trabalhadores, que vai na base do direito do trabalho, é função do Ministério Público do Trabalho, como garantidor da ordem constitucional, do ordenamento jurídico trabalhista, evitar ou buscar evitar, por meio de seus instrumentos, a competição entre os trabalhadores. A visão do Ministério Público, em razão da sua missão, ela é necessariamente estrutural. Então, o Ministério Público vai analisar a estrutura da empresa. O negócio, como se coloca, ele é possível de existir sem trabalhadores ou não? E como que isso é feito? Inicialmente, quando esse tema é novo, nós estamos debatendo um tema novo, chegou uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho. Essa denúncia dizia o seguinte... Chegou na ouvidoria do Ministério Público do Trabalho, dizendo que era uma questão envolvendo o Rio de Janeiro, então chegou em Brasília, foi para o Rio de Janeiro, e a denúncia era simples, em face da empresa Uber, e a mensagem, a denúncia era: os motoristas dessa empresa estão sem amparo jurídico. A empresa não cumpre as leis trabalhistas. Então, essa foi a denúncia que chegou. Chegou ao Ministério Público desta forma. Foi distribuída para uma banca, né, um ofício do Ministério Público. A colega de férias, como substituta, recebi essa denúncia no Ministério Público. E, 2016, início de 2016, conversei com um grupo de colegas que compõem o núcleo de combate às fraudes da relação de trabalho, que eu era coordenadora. Falei, gente, o que é isso? O que é Uber, né? Como que nós vamos nos comportar? Como o Ministério Público vai pensar isso? E, inicialmente, se criou um grupo de estudo de âmbito nacional para pensar esse novo segmento. Mas o inquérito não para. Então, este foi o primeiro inquérito, por isso são dados deste inquérito que eu vou trazer, mas hoje o Ministério Público, além da conclusão desse grupo de trabalho sobre o segmento, existem vários outros inquéritos contra os concorrentes, os partners, da Uber no mercado, inclusive inquérito distinto para a Uber Eats, que é uma outra empresa também da Uber. Mas eu vou trazer os dados desse inquérito mais antigo. A primeira coisa que o Ministério Público pensa dentro do inquérito, pela visão estrutural da empresa, é o objeto social. A Uber coloca como seu objeto social a intermediação de serviços sobre demanda por meio de plataforma tecnológica digital.
E temos que fazer, então, o objeto do estudo realmente é esse o objeto social da empresa ou a prestação de serviço de transporte por meio de aplicativo? Então, em uma das defesas apresentadas, porque a Uber já apresentou neste inquérito 5 defesas idênticas, como se a gente, repetindo toda hora a mesma coisa, ela se tornasse verdade, ela diz: a ausência de realização de atividade de transporte. Em consonância com seu objeto social e KNAI, a Uber não realiza qualquer serviço de transporte, seja de pessoas ou de cargas. Detém um aplicativo. Já falamos muito disso. Esse aqui é um trechozinho do termo que é assinado pelo motorista, que aqui é chamado de cliente, com a Uber. E nesse termozinho, que também está no inquérito, ele diz: o cliente reconhece que a Uber deseja que os usuários, ou seja, aquele que vai utilizar o transporte, tenham acesso a serviços de alta qualidade por meio do aplicativo da Uber. Este serviço é o serviço de transporte. Então, me parece aqui uma pequena incoerência com o que ela declara ser o seu próprio objeto. Uma decisão da Comissão de Trabalho da Califórnia diz que o envolvimento da Uber em todas as fases do transporte insere a trabalhadora, Bárbara. Essa foi uma das primeiras decisões judiciais decisões, no caso administrativas, sobre o tema. Insere a trabalhadora no cerne do negócio de transporte, que é a atividade da Uber. A sentença, que já falamos muitas vezes no Congresso, do Tribunal Inglês, também no mesmo sentido, declarando que o trabalhador se insere na atividade econômica desenvolvida pela Uber, que é a atividade de transporte. E isso é importante a gente destacar, que se dá num país que, tradicionalmente, não interfere na liberdade de contratação, na liberdade individual. Então, e ele faz o leading case, no qual ele encaixa, é de táxi. Ele diz, é serviço de transporte. Outra coisa bem interessante nessa, que foi uma das primeiras decisões, que ele coloca, o fato dele ser dono do carro não atrapalha em nada, porque o que interessa, o instrumento necessário para a prestação de serviço é, de fato, o aplicativo e não o carro. O que importa é o aplicativo. E ele também coloca, a Comissão de Trabalho, no táxi amarelo também é a mesma coisa. Então, ele encaixa no leading case falando dessa forma. E se o negócio dele não é transporte, por que ele faz testes em carros sem motorista? Esse é um trechozinho da decisão da Califórnia, que diz, Uber runs a transportation business. Não há dúvida dos tribunais, quando as questões chegam aos tribunais, de que é um negócio de transporte. E eu vou trazer, em vários momentos, os trechos de depoimento. Logo, vou explicar como que chegamos aos trabalhadores, e a opção foi ouvir as pessoas, ouvir os ex-trabalhadores, ao invés de simplesmente analisar os termos, que, nesse momento, já nos era claro, pela análise da negociação ou do contrato de adesão que o motorista assina, que existia ali aquele feixe de indícios de que a relação é de caráter subordinado. Mas vamos lá. Nós escolhemos ouvir as pessoas. Um dos trabalhadores ouvidos dizia que, como gestor, tinha por meta incentivar os motoristas a estarem ativos, que a medição era individual, ou seja, a plataforma tem conhecimento de quanto tempo cada motorista dirige. Mas não importa quem está trabalhando, mas que exista carro disponível no local da demanda. Portanto, para lidar com essas dificuldades, fazia-se uma análise geral e não individual. Chamava-se mais motoristas para o sistema para atender a demanda, independente de quanto cada um trabalhe. Que a empresa não fazia nada contra os motoristas que trabalham pouco, mas o contrário, incentivar que quem trabalhasse muito, que esse controle, desativar quem trabalhasse pouco, era feito para que a empresa possa ter controle de quem está mais interessado em dirigir para a Uber. Que o incentivo para trabalhar mais e agregar mais motoristas ao sistema são as formas de garantir o atendimento à sua demanda de transporte, né? Ele diz, para manter o padrão de atendimento pela avaliação do cliente e por recomendações no estilo. Os melhores motoristas, geralmente, e ali
ele dizia ao trabalhador. Ali lista o que a empresa entende por ser um bom padrão de atendimento ao cliente, como ter balas, águas, os trajes sociais, o volume do som, da rádio neutra, etc., como a gente já falou. São formas de incentivo para as boas médias e boas práticas, como as promoções, que estavam sempre vinculadas às metas. E vou falar um pouquinho mais das promoções. Mas o que eu trago esses depoimentos nesse momento, quando a gente está analisando o que é o objeto social da empresa, para dizer que é importante que o carro esteja lá, que, a princípio, ele não se incomoda com quem é a pessoa, se é o Zé, se é a Maria, se é jovem, se é criança, se é bonito, se é feio. Enfim, ele quer que o carro esteja lá. Isso seria impeditivo da não eventualidade? E aí eu vou me alinhar ao que o painel anterior... Pessoalidade e a não eventualidade também. O que o Antônio falou. Temos instrumentos, temos doutrina e temos instrumentos jurídicos para lidar. Isso não é não eventualidade, está inserido dentro da atividade do fim da empresa. Lá nos Estados Unidos, disse um motorista, era muito fácil todo mundo ter um carro, o carro é barato. Aqui no Brasil, a gente já teve um problema. Com medo de ação trabalhista, da pessoa ficar endividada e se colocar no financiamento, o que a Uber fez? Contrato com empresas de locação de veículos. E aqui está um dos contratos com uma determinada empresa de locação de veículos. Por força do presente contrato, a parceira, que é a empresa de locação, oferece condições especiais para os motoristas adquirirem produtos ou serviços, tais como especificados no anexo. E o anexo diz da possibilidade de locações de áreas mais baratas, compra de veículos com valores subsidiados, etc., indicando a intermediação da empresa para adquirir aquele que seria o instrumento de trabalho necessário, quando, na verdade, o instrumento de trabalho é o aplicativo, mas ela também auxilia, porque aqui no Brasil nem todo mundo tinha carro. No segundo momento, após fazer uma primeira análise do que é o objeto social da empresa, o inquérito caminha, usa os instrumentos de investigação do Ministério Público, requisita da empresa a relação de seus empregados. E o que a gente observa nessa relação de empregados da empresa? São gerentes, só tem cacique, índio não tem. Só tem cacique, é gerente de marketing e gerente de operação e logística. Se a empresa é uma plataforma tecnológica, para que ela tem gerente de operação e logística? Então, nós temos aqui a relação de empregados, está bem pequenininho, que não dá para ver, eu trouxe aqui um zoomzinho. Então, é gerente de operações e logística, gerente de marketing, gerente de operação, advogado, gerente de políticas públicas. Esse é bem interessante, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais disso. É a relação, é o gerente que vai fazer a relação com o Estado, para conseguir afastar o Estado, porque não é interessante. Gerente de treinamento, coordenação de operações e por aí vai. Então, nós, a partir dessa análise da relação de emprego, que já me indica que eu só tenho cacique, eu só tenho gestor, só que a atividade ela é prestada. Como que eu vou gerir se eu não tenho a quem gerir, né? Eu não tenho quem faça a atividade. É um autônomo, só que eu tenho o gerente do autônomo. E eram esses os trabalhadores que já tinham sido dispensados, e, por política institucional, o Ministério Público, de regra, escuta ex-trabalhadores. Porque, quando está no contratrabalho, pode ser orientado no que dizer no curso do inquérito. Enfim. Então, nós escutamos esses trabalhadores que, naquele momento do inquérito, haviam sido dispensados. E eram gerentes, coordenadores, etc. Um deles diz o seguinte, sobre a estrutura da empresa, né? A relação de empregados. Como que se forma a estrutura? Equipe de operação, responsável pelo crescimento e pela base de motoristas, e equipe de marketing, responsável pela geração de demanda na cidade, via as parcerias como festas ou eventos, contas de empresas, resoluções de problema com passageiros e atividades afins. Que a equipe de operação cuida de garantir o atendimento à demanda e se relaciona principalmente com os motoristas. Aqui temos o algoritmo, tão falado, que distribui o motorista de acordo com a demanda e impõe o preço. A precificação é o preço que define, dirige o trabalhador sem que ele próprio perceba. E temos também os incentivos. Cada vez mais serão diminuídos, porque os incentivos são necessários para a ativação e para a manutenção do motorista em atividade nos momentos e locais que a Uber quer.
Então, incentivos em dinheiro para estar conectado em locais e períodos de interesse da empresa. Vamos ver o que os trabalhadores falavam disso. Sobre a distribuição, a pergunta foi sobre a distribuição dos motoristas no mapa e a análise de marketplace, que fazia uma análise de várias métricas para saber quão saudável estava a plataforma. Se tem muita demanda em determinado local. 4 horas da manhã, lá em São Conrado, tinha uma festa. O algoritmo irá modificar os preços naquele local. Que o motorista, ao abrir o aplicativo, aparecerá uma região no mapa em vermelho, indicando quanto maior está a tarifa naquele local, X vezes maior do que a tarifa padrão, assim como aparecerá para o consumidor. Dessa forma, incentiva-se o motorista a se deslocar para o local, assim como o consumidor é avisado disso. Que isso se chama tarifa dinâmica. Até então, a gente não tinha tanto conhecimento do que seria essa tarifa dinâmica. Que pode acontecer exatamente porque a tarifa é dinâmica, dos motoristas se deslocarem para o local e a tarifa já não estar mais no patamar anteriormente indicado. Exatamente porque vários motoristas se deslocaram para o local. Ou seja, ainda que não tenha qualquer má intenção, a tarifa inicialmente indicada como X% maior que o padrão, para incentivar o motorista a se deslocar para o local, ao chegar lá, poderá não ser aplicada, e geralmente não será. Que já pode ser padrão, como pode ser X% maior que a padrão, sendo X menor, Y menor que X. Então, isso foi o que foi dito no inquérito. E aí eu vou me lembrar da minha professora Daniela Muradas dizendo da hipocrisia da manipulação do sistema. Pois é, está aí, não tem... Isso está escrito também nos termos, né? A gente não tem dúvida do que é isso. Que também havia incentivos, num outro depoimento de um outro gestor, também havia incentivos para determinadas regiões da cidade. Que a garantia de pagamento de mínimo por hora online acontecia em momentos em que a Uber achava que a oferta não seria suficiente para o pico da demanda. Por exemplo, determinadas horas do Natal, Dia das Mães, Rock in Rio, Carnaval, que, além de estar online, havia critérios mínimos de viagem por hora. Então, atenção, taxa de aceitação e avaliação. O principal era viagens por hora, que era uma forma de falar para o motorista que iriam ganhar dinheiro, pois, em verdade, a Uber calculava a possível demanda naquele momento. Que menos de 10% das viagens recebiam tal incentivo por conta dos critérios. Então, eles agregavam vários critérios, a gente consegue enquadrar isso bastante bem no que a gente já tem de remuneração para o trabalho. Uma outra questão identificada no inquérito são as políticas de incentivo, carry-outs, e ameaças, sticks, para ativação, modo de realização da atividade, cumprimento das metas de desligamento. Primeira vez que eu escutei esse termo, carry-outs e sticks, foi no depoimento. Eu falei, carry-outs? Como carry-outs? Como que eu escrevo? Como que eu vou redigir isso? Ah, não, doutora, é cenoura. É que a gente acha que assim, são os coelhinhos atrás da cenoura. Ele me disse, para me explicar o que eram os carry-outs, né? E ele, então, vai me explicar agora o que são. Vamos ver o que diz o depoimento, né? Que a empresa também promove a ativação por meio de promoções e incentivos. Que esse incentivo consiste na hipótese de indicação de um motorista que vai ser ativado. Também uma forma do colega chamar o outro para vir para o sistema. Tanto o motorista que indicou quanto o ativado ganham um bônus em dinheiro. Que essa promoção era recorrente. Que, próximo ao Carnaval, por exemplo, o motorista ativado que completasse 50 viagens em 3 meses ganharia R$1.000. Que a finalidade era incentivar a conclusão do processo de ativação e de vinculação ao sistema. Que essas promoções de ativação eram variações da acima citada, com o número de viagens e premiações em dinheiro. Que esses são exemplos das campanhas de carrot, que outras formas eram chamadas de stick, que é a forma de ameaça, em que não se dá qualquer bônus, mas se avisa por e-mail que, se o candidato não completar a ativação rapidamente, perderá as etapas do processo já realizadas. Ou seja, envia-se um e-mail, por exemplo, com a ideia: complete sua ativação até sexta-feira, ou não será mais ativado na plataforma. Esse caso é bastante interessante, porque mexeu comigo assim, pessoalmente. Teve uma greve no Rio de Janeiro, uma manifestação dos taxistas contra a Uber. Então, o que a Uber fez? Incentivou o uso da Uber naquele dia.
No dia do protesto dos taxistas, no início de 2016, a empresa investigada já sabia que faltariam motoristas na cidade, então programou uma promoção especial para o motorista da Uber, que consiste em cumprir alguns requisitos. Por exemplo, ficar online 8 horas ou mais, completar 10 ou mais viagens, ter uma média de nota acima de 4,7, então o motorista ganha 50% a mais em todas as viagens completadas nesse período e com esse padrão. Foram realizadas várias promoções desse tipo, com variações de requisitos e valor de bônus. Que o incentivo é por meio de promoções desses tipos, em datas em que precisava, enfim, mais pessoas trabalhando. E eles mandavam mensagens repetidas para o aplicativo, para os motoristas. O Rio não pode parar. Hoje será uma sexta-feira especial, o dia da manifestação dos taxistas, com demanda muito forte. Vamos juntos servir a cidade. Que tanto poderia agendar uma mensagem de incentivo fixo, como encaminhar mensagens. Aí, muito interessante o que o coordenador, então, me diz. Ele fala, quando o motorista vai desligar o aplicativo mostra os ganhos atuais e diz, ganhe um pouco mais, atinja mais X reais, como forma de incentivar o motorista a não desligar o aplicativo. Que isso parece bobo, ele usa essa expressão, coloca entre aspas, isso parece bobo, mas funciona realmente, acaba virando um cassino. Sobre a desativação, que os motoristas podem ser bloqueados por diversos motivos, tais como assédio sexual, qualquer cantadinha era motivo de desativação. Aí a gente fica com saudade dos processos lá da lista suja, né? Era difícil a gente investigar a lista suja, agora nem precisa. Ele, por critério, sem nenhum critério democrático, desativa o motorista. Desliga e não reativa, não contrata novamente. O motorista que cantasse passageiro na primeira vez era divertido, que, havendo reincidência, já era feita a desativação. Que acontecia semanalmente um caso desse de desativação por cantada. O tal do bloqueio temporário. Na hipótese de reincidência, mesmo não tendo o motorista se acusado, que ele estava contando sobre como eles faziam a análise dessa questão do assédio sexual, era feita a desativação, que havia a hipótese de um bloqueio temporário, um gancho, que ocorria quando o motorista não aceitava mais de 80% das demandas. O aplicativo fazia um gancho automático do sistema e não passava por qualquer avaliação humana. Se o motorista ficava com média abaixo de 4,6 em 50 viagens, ficava 2 dias offline. Se não conseguisse melhorar a nota, ele era desativado. Essas, então, são as regras do programa. Agiu assim, continua, seguiu as regras, continua, não seguiu as regras, não continua. E elas estão, eu coloquei na palavra dos trabalhadores, dos ex-empregados, mas elas estão explícitas no contrato que o motorista assina, o contrato de adesão que ele assina com a empresa. Nesse contrato, ele se dispõe. O cliente, no caso, é o motorista, né? Reconhece e concorda que cada motorista sempre deverá possuir um nível de formação, treinamento e conhecimento apropriado e atualizado para prestar serviço de transporte de forma profissional, com a devida competência, zelo e diligência. Manter padrões elevados de profissionalismo, serviço e cortesia. O cliente reconhece e concorda que cada motorista poderá ser submetido a determinadas verificações de segurança, para que esse motorista esteja elegível a prestar e permaneça elegível a prestar serviço de transporte. A Uber se reserva o direito de, a qualquer momento, e a seu exclusivo critério, desativar ou restringir o motorista de acessar o aplicativo de motoristas. Para continuar a receber acesso ao aplicativo de motorista e o serviço da Uber, o motorista reconhece que precisará manter uma avaliação média pelos usuários que exceda a avaliação média mínima aceitável pela Uber para o território, conforme for atualizado pela Uber a qualquer momento a seu exclusivo critério. Caso a avaliação média fique abaixo da avaliação média mínima, a Uber notificará o motorista. Poderá dar ao motorista, a critério da Uber, um prazo limitado para que ele eleve a sua média. Caso o motorista não eleve, poderá desativar o acesso deste motorista e os serviços da Uber. Se o motorista deixar reiteradamente de aceitar solicitações, o usuário para o serviço de transporte, enquanto o motorista estiver conectado ao aplicativo, isso cria uma experiência negativa para os usuários e ele poderá ser, então, desligado, descadastrado.
O cliente reconhece e concorda que, devido à prestação de serviços da Uber em relação ao serviço de transportes, aqui eu achei que foi uma pegadinha. Esqueceram, eles devem já ter atualizado isso, porque aqui deixa bem claro que é serviço de transporte. E esse é o termo de adesão, né? A Uber reserva o direito de ajustar a taxa de serviço, tanto o percentual aplicável como a forma pela qual a taxa de serviço é calculada, a qualquer momento, a seu exclusivo critério. Depois de analisar todos esses requisitos e escutar testemunhas, o Ministério Público, então, chamou uma audiência coletiva, uma audiência pública, no âmbito desse inquérito, e também para colher elementos para eventuais outros parceiros que, então, já se ativavam no Brasil, outros aplicativos que já se ativavam no Brasil, outros concorrentes da Uber. Então, uma audiência pública feita pelo Ministério Público, ela deve seguir determinados requisitos previstos na resolução do CNMP. E tudo isso foi observado, foi feito um edital, foram convocadas várias entidades relacionadas ao sistema de transporte público individual. Chamamos associações de taxistas, a Uber, Cabify, vários outros participantes desse mercado, e marcamos a data dessa audiência. 30 minutos após a audiência, a Uber compareceu ao Ministério Público e pediu uma audiência comigo. Acabando. Já estourou há muito tempo. Oi? 30 minutos antes da audiência. Vou terminar só essa partezinha. Pediu uma audiência e disse que, por questão de segurança, não poderia comparecer. O que é interessante é que vários motoristas tinham se cadastrado para ter palavra, para falar durante a audiência, mas vários motoristas da Uber. A Uber não compareceu e nenhum dos motoristas. É incrível como é rápido essa informação. Só concluir aqui. A relação da Uber com o mercado. Essa parte é muito interessante, porque é essencial a ausência do Estado para que essa forma de exploração do trabalho humano ela continue sendo interessante. Ter a regulação do Estado não um determinado tipo de regulação do Estado pode inviabilizar, de fato, o negócio. Por isso que é na mão do Estado e não do consumidor que essa decisão deve estar. Porque o consumidor vai sempre preferir um valor mais baixo. O trabalhador vai sempre, por necessidade, aceitar qualquer trabalho. Por isso, precisa ser mediado pelo Estado. Então, ele tem aquele gerente de políticas públicas que trata da relação com o Estado. Ele aposta na desregulação ou na regulação de seus exclusivos interesses. Olha o que ele vai dizer. Eles tiveram um curso de Competition Law, os gerentes, e foram orientados a não utilizarem a palavra monopólio ou designar mercado de transporte. Que a Uber tinha um funcionário de estratégia que comparava o movimento da Uber com a 99, a Easy, Cabify, que falavam muito em dominar não o mercado de transporte, mas o mercado de aplicativo. O discurso oficial que diziam para falar é que não competiam com táxis, mas que sabiam que o crescimento da Uber vinha da redução do mercado de táxis. O gerente, que era o gerente-geral da cidade do Rio de Janeiro, ele diz o seguinte: eventual regulação que fosse positiva para o Uber. Que isso dava, ele tinha uma relação com a área de políticas públicas da Uber, que a preocupação seria de uma eventual regulação que fosse positiva para a Uber, que era entendido como positiva para a Uber, que se limitasse a eventual regulação ao número de carros motoristas, ou seja, o tamanho da oferta, que o padrão mínimo do carro não fosse elevado, pois quanto mais barato, mais gente utilizará o serviço. Então, não pode limitar o número de carros, porque eles precisam colocar muitos carros na rua para que isso funcione. Também eram orientados como reduzir o risco de demandas trabalhistas, nunca utilizando o termo empregado, sempre o termo parceiro, enfim, tinha um treinamento dos gestores sobre isso. Eram treinados para se apresentar as boas práticas dos motoristas, que eram mais bem avaliados. Aqui ele vai apresentar como que é feito o cálculo da tarifa, e é interessante notar que eles fazem análise de quantas horas o motorista precisaria trabalhar para ter um salário de 1,3 do mínimo. Remuneração do motorista era calculada entre 1,2 e 1,4 do salário mínimo, descontado os custos. Os concorrentes alvos são a Easy, 99, esses
pontos trazidos no inquérito nos levam à análise, então, da subordinação, que eu não vou me adentrar, mas que entra exatamente no conceito de controle por programação do superior. E a investigação da existência dos meios telemáticos de direção, dependência, controle e supervisão, que são os termos que estão na nossa legislação. Então, a gente coloca o conceito de subordinação, que é o conceito de controle por programação, já trazido pelo superior no livro do ano passado. Controle por programação. É exatamente isso que faz, isso já está na doutrina, e isso é subordinação. No Brasil não tem outro nome, é subordinação jurídica. Controle por programação. Organização do trabalho por comandos, objetivo, algoritmo ou programação. Estipulação de regras e comandos mutáveis pelo algoritmo. O trabalhador ele deve saber reagir aos sinais emitidos pelo programa. Se ele não souber reagir positivamente aos sinais que o programa emite, ele é desligado. A medida dos resultados por indicadores estatísticos. Esses são o que o superior traz como controle por programação e o que a gente vê exatamente no inquérito dessa empresa. O trabalhador deve se apropriar do modelo da avaliação para moldar a sua própria atividade. A gente tem direção, dependência por meios telemáticos. Nesse contexto, qual seria o papel do Ministério Público? Investigar com olhos voltados às novas formas de controle por programação e do modelo de subordinação do século XXI, que é o cibernético. Denunciar as empresas de intermediação de mão de obra por intermédio de aplicativos, separando-os de efetiva economia de compartilhamento. Contribuir para que o direito do trabalho seja instrumento de civilização que introduz o limite ético, a finalidade íncita ao capitalismo, que é de maximização de rentabilidade e de lucro. Por isso, a decisão ela deve estar na mão do Estado. Não é o consumidor que deve saber, porque que deve decidir. Resistir. Essa é a palavra, né? Resistir ao retrocesso social pretendido pela retirada de todos os entraves à livre exploração do trabalho humano. Esse deve ser e é o papel do Ministério Público no controle das ferramentas de intermediação da mão de obra. A atividade ela é realizada, ela não desaparece por mágica, e ela é realizada por um ser humano. Obrigada, boa tarde. Eu queria convidar, primeiro, parabenizar a doutora pela exposição e convidar os doutores Flávio e doutor Plauto para entregar o presente à doutora Karina e à doutora Ana. Convido a todos a permanecerem para ouvirem a doutora Valéria, a qual passo a chamar nesse momento. Doutora Valéria Lemos Ferreira Silva, advogada e conselheira da OAB-MG, especialista e doutoranda em Direito do Trabalho pela Universidade de Buenos Aires. Com a palavra, a doutora Valéria. Boa tarde a todos, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença aqui, já no adiantado da hora, e atendendo ao pedido do Dr. Marco Antônio, serei brevíssima, expondo aqui, ante a minha militância na prática, na advocacia trabalhista há 10 anos, alguns fatos que nos fazem, não nos deixam outra opção a não ser a evolução cultural disso. A gente tem que ter um parâmetro aqui, entrando na palestra do doutor Souto Maior e das doutoras aqui, na questão da evolução que nós temos que ter. É o mesmo que aconteceu há 15 anos atrás, 10 anos atrás, quando nenhum de nós aqui, dos nossos familiares, eram obrigados a usar cinto de segurança. Com a tecnologia, é a mesma coisa.
vou mais a fundo ainda. Quem de nós aqui ainda, com certeza uma boa parte, mas ainda entra no banco de trás e não coloca o cinto de segurança? Então, tudo está ligado a uma questão de evolução cultural. Nós não podemos deixar de atentar para o fato de que não tem como haver uma evolução se não tiver a situação para ela ser vivida. Então, não tem como a gente correr da tecnologia que já está implantada. Tecnologia, diga essa de passagem, que no Brasil ainda é muito defasada e cara. Eu tive aqui na quarta-feira a oportunidade de conversar com o doutor Antônio. Ele ficou meio assim assustado com a minha nossa, mas é muita tecnologia, é muito diferente. Sim, talvez a tecnologia que nós estamos falando aqui é referente ao nosso mundo. Ao nosso mundo que nós somos aqui, temos palestrantes de fora, mas aqui hoje nós somos quase 100% brasileiros. O nosso mundo do Brasil ele é diferente. Nós estamos falando de um estado territorial composto por 8 milhões de quilômetros quadrados, de onde 80% da população de nós, 200 milhões, está na área urbana. Isso não significa dizer que nós temos tecnologia. 20% de um país, de uma população, nós estamos falando de 40 milhões de pessoas. 40 milhões de pessoas sem acesso nenhum à tecnologia. Aí entra a função, né, das instituições, os juízes, para julgar. Ele tem que estar de acordo com o caso concreto, porque a utilização de uma plataforma eletrônica num determinado lugar não é a mesma em outro lugar. Nem mesmo a forma de trabalho. A evolução cultural que eu venho expor e só colocar em prática, aqui, expor a prática para vocês, a pedido do doutor Marco Antônio, é que a gente faça, eu não estou aqui hoje para defender, apoiar, falar que é contrário, uma realidade por essa revolução tecnológica que nós estamos vivendo e que não tem como correr. Estamos diante de uma sociedade que nós temos dificuldade com as mudanças. Nós mesmos temos mudança de dificuldade nos nossos próprios escritórios e, em geral, todos os operadores do direito. A implantação do PJE, para nós todos, é uma situação que muitos ainda têm dificuldade. Dos 3 sócios que eu tenho no escritório, um não usa. Não dá conta. O WhatsApp, não tem como a gente correr disso. É a realidade. Né? Vamos parar para pensar que hoje, talvez a estrutura com essa quantidade de informação e a tecnologia, o que mudou, o que vem mudando é a estrutura. Nós temos que pensarmos hoje. Nós temos que pensarmos hoje uma determinada instituição financeira, né? Às vezes ela está deixando de ter mais atendentes, pessoas físicas, né? O trabalho tradicional dentro de um banco, mas em contrapartida, com a evolução tecnológica, com a implantação de números terminais, nesse caso, dando um exemplo, a contratação de outros profissionais também é obrigatória. Ela tem que aumentar a quantidade de engenheiro eletrônico, engenheiro de telecomunicação, profissionais ligados à questão da ciência de computação. Então, assim, é uma evolução. Vamos ter que conviver, provavelmente, daqui 5 anos, talvez 2 anos, 3 anos, a gente não tem essa noção da evolução que se tem. De determinadas atividades, determinados tipos de contratos já não existam. Determinada forma de trabalho já não existe, mas, em contrapartida, temos aí já estudos de que existem uma quantidade maior de faculdades aumentando o número de cursos em diversas áreas ligadas a essa questão da automação, engenharia de telecomunicação, ciência da computação, uma coisa que eu tenho muita resistência. Eu ainda sou ligada ao papel, e me considero ainda jovem
né, com 10 anos de profissão, porque eu comecei a advogar, todos aqui tem bastante que tem mais tempo de profissão que eu comecei a advogar, não tinha processo eletrônico. Foi implantar para mim a segunda tela e eu não entendi aquilo, ficava nervosa. Agora, essa semana passada, o TI chegou e falou assim, doutor, eu acho que é melhor a gente colocar uma terceira tela. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Não, a terceira não. Porque não dá. Aí é muita informação. Aqui eu tenho a doutora Cristiane, que me xinga, uma colega, porque toda semana lê o WhatsApp. Eu vejo, mas minha filha, durante a semana, durante o dia, não tem como ler o WhatsApp. Eu não dou conta. Então, assim, não temos como fugir disso, né? Nós temos aí, né, o famoso, né, as famosas uso dos aplicativos que chamados crowdsourcing, crowdwork, que é o quê? Né? Se substituiu um telefonista, um atendente, você liga hoje, você chama pelo aplicativo um táxi. Está usando. Quem aqui nunca, né, eu tive a oportunidade de estudar, morar fora, ter uma nova perspectiva de estudo e cultura, que por isso eu posso afirmar que o Brasil ainda é defasado a questão da tecnologia efetiva e barata, porque não tem. Quem aqui não usa o Google Tradutor? É uma plataforma. Né? Antes, há 5, 6 anos atrás, a gente teria que contratar alguém. Né? Eu dei um exemplo, não estou fazendo merchandise aqui de forma alguma, deixar bem claro, é só exemplos para a gente ter em mente. Né, voltando na questão da gente ter aí um percentual de 40 milhões de pessoas que não têm acesso nenhum à tecnologia, nenhum, sequer a telefone público. Nós temos hoje 1 milhão de telefone público instalado no Brasil, por pesquisa feita em empresas que atuam no setor e junto à Anatel. E desses 1 milhão, 35 mil apenas em zona rural. Então, nós temos localidades que não têm acesso nenhum, que sai energia. Sim, não tem água, não tem nada. Estou falando, nós estamos aqui na tecnologia eletrônica e tudo, sequer tem uma tecnologia de fácil acesso. Então, nós não podemos comparar a atuação de nós, operadores do direito, seja advogado, seja procurador, seja juiz, como um todo. Uma coisa é o que o juiz atua aqui nos grandes centros, é o que nós temos de realidade, de cidades que ainda têm o desenvolvimento perante o nível Brasil. Mas nós temos a situação de interior de Minas, interior do Brasil inteiro, que não tem acesso a nada. Então, nós não podemos generalizar uma situação e, diante de uma situação já de realidade, já fazemos pré-julgamentos. Temos que evoluir até num paralelo, claro, respeitando todos os direitos trabalhistas conquistados a duras penas pela classe, né? Num paralelo com a produção, com a evolução do setor econômico. Estar junto, fazer uma harmonia. Como nós faríamos essa harmonia? É a questão de respeito, respeitar o que já se existe, o que já está implantado, mas não fechar os olhos para a realidade, que não dá para pegar um ponto e falar isso acontece assim, e, portanto, está errado ou está certo. Não, tem que ser estudos, evolução, e fazer com que nós, brasileiros, representantes de uma determinada sociedade, de uma determinada classe, nos unamos. A gente tem que unir para desenvolvimento de ideia, né? A reforma trabalhista da forma que estava sendo, alguns pontos têm que ser revistos, talvez a forma dela ser imputada, né, que eles queriam que fosse realizado de forma tão rápida, é o que me parece um pouco prejudicial, mas nós não podemos também, né, coadunar com
o entendimento de que, do jeito que está, não pode ser de jeito nenhum. Não é assim, porque a nossa vida cotidiana, eu trouxe alguns exemplos aqui, vou ser mais breve ainda, o Marquinhos já está. Mas a nossa vida cotidiana a gente tem que ver, porque muita coisa que já está ligada com a tecnologia já fez a nossa vida mudar. A nossa vida aqui, falando dos 160 milhões que têm acesso à tecnologia e energia elétrica, né, que o mundo é diferente. Por exemplo, a OLX, né, esses aplicativos ligados para ela finalizou como determinada parte dos informativos de jornal. Né? A questão da mídia e da possibilidade de você ter acesso a uma revista, a um jornal online, acarretou a falta, a demanda, a dispensa de vários jornalistas. É uma profissão de elaborar, jornalistas de estar presente no. Então, assim, vários que eram ligados diretamente à produção de revista no papel. Teve que mudar. Isso não é mudar, é evoluir. E não tem como se falar numa evolução sem a coisa prática. Agora, a partir de agora tem que ser assim. O doutor Souto Mal falou aqui a respeito da nova lei. A nova não, já velha, mas sem prática. Da fiscalização dos caminhoneiros, né, das horas da jornada do motorista. Temos que entender que está ligada à questão da fiscalização. Porque a lei existe. Se não tiver a fiscalização, a evolução cultural ali não vai ter. Ela não vai ser efetiva. Então, da mesma forma, assim, o que eu proponho é que tenhamos, todos nós, assim, uma cautela na análise do que se tem aí diante dos nossos olhos, porque é uma evolução que precisa ser feita. É uma realidade que não tem como voltar atrás. Nós já não conseguimos, por exemplo, mais ficar usando tanto HD externo, tanto pendrive, já existem nuvens. Está tudo ligado a isso. Dou um outro exemplo. Com tanto de aplicativo seguro para se contratar viagens, eu mesma, tanto viagem a lazer quanto a trabalho viajando o Brasil afora, já não se utiliza mais de agência de viagem. Vou dar um exemplo sem merchandising, mas o Book, Hotels.com, se compra. Então, assim, a nossa geração está em evolução. Eu quase quebrei o meu primeiro telefone touch, porque com dedo. As crianças hoje já nascem com o dedinho assim. Então, a espécie humana está evoluindo. Né? As crianças já nascem, o touch deles o meu pai já tem dificuldade, meu avô não pode nem pensar uma coisa dessa. Então, nós estamos falando assim, o mundo mudou. Eu não tenho dúvidas que existirão formas e formas de novas contratações de trabalho, mas de outro nível. Vão ter mais engenheiro de telecomunicação, mais engenheiro de automação, mais pessoas técnicos de ciência da informática, nessa área. Eu não tenho dúvida que daqui a um tempo, os nossos recém-formados, os nossos filhos, vão nos criticar. Porque mas você ainda usa assim? Você ainda é assim? Não vão nem dar conta de trabalhar se não for de uma forma eletrônica online. Porque é o que já acontece com muita gente. Tem gente que tem mais facilidade de se adaptar a isso e tem gente que não tem. Eu não tenho. Eu tenho realmente resistência e me considero uma pessoa jovem. Então, assim, uma breve, atendendo a uma coisa, eu não pude adentrar o meu tema, mas pelo adiantar da hora, para respeitar os colegas da tarde, porque nós ainda temos que fazer um breve intervalo para almoço, e para respeitar os colegas da tarde, que tem colegas que têm voo marcado para 6, 7 horas da noite em Confins. Então, eu queria agradecer, queria falar que estou à disposição para o que precisar. O meu tema mesmo não pude adentrar aqui, para só fazer uma explanação da prática, e dizer que espero nos encontrar próximo e breve, já, quem sabe, com uma legislação vigente,
Né? Por que está precisando de legislação e a gente começar a evoluir aí? Muito obrigada e boa tarde, meu amor. Parabenizo a doutora Valéria pela breve e precisa explanação. Gostaria de convidar o doutor Flávio para presenteá-la. Agradeço pela presença de todos